A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, 13º dia, o último capítulo de Hebreus. Chegamos até o último capítulo de Hebreus. Amanhã ainda vou trazer aqui um agradecimento pela conclusão. Já quero agradecer a Deus, por ter chegado até aqui, porque tudo que fazemos para Deus tem esforço físico, emocional, espiritual. Confesso que hoje eu estava muito cansado, eu apaguei mais cedo agora aqui, dormi um bocado, pouquinho só, não estou dormindo muito, e acordei para poder cumprir, o propósito. A palavra de Deus fala que se você votar, não cumpra, não demore a cumprir, mas é melhor que não vote do que votar e não cumprir, Então, aqui eu estou hoje finalizando, o propósito, e amanhã ainda venho com um vídeo para agradecer a Deus, por ter concluído. E vamos estar lendo aqui o último capítulo de Hebreus, capítulo 13, que traz aí um pouco do resumo de tudo que foi falado também. Então vamos para o texto para a gente estudar esse último capítulo. A epígrafe é exortações finais. Seja constante o amor fraternal, o amor do Pai, Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem saber, alguns acolheram os anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se você mesmo estivesse sendo maltratado, para termos empatia aqui nesse caso, O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então sabemos aí, meus irmãos, que Deus não se agrada, da fornicação, da prostituição, e que devemos ser fiéis, Porque como seremos fiéis a Deus que não vemos, por exemplo, se formos infiel a quem conseguimos ver, E então Deus aí, ele deu aí alguns mandamentos relacionados a esse fato, para que nós venhamos a cumprir, e estar, na direção de Deus aí, agradando a Deus. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Bem verdade que quando a gente faz o que é justo, o que é fiel, o que é honroso a Deus, Deus nos guarda e nos afasta, de todo o mal, nos guarda. Ainda que algo possa acontecer que seja para agradar o nome do Senhor, para honrar o nome do Senhor, mas Deus nos livra, de todos os problemas, Ele nos guarda. 7. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom
que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Isso traz uma reflexão a Jesus, né? Aqui, ó. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, né? A cidade que está preparada. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo que ore para que eu lhes seja restituído em breve. Irmãos, dá uma parada aqui rápida no 19. O livro de Hebreus, né, não tem autor, né? O autor é desconhecido. Mas, irmãos, através da leitura de versos, né, aqui dos capítulos, nós temos várias direções, né, que aponta para Paulo. Não vou assumir que mas muitos têm consciência de que tudo aponta para Paulo. Olha, 19. Particularmente recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Quem seria restituído em breve? Quem estava preso? Quem fazia? Quem escreveu a maioria das cartas no Novo Testamento, né? Então aqui vai te dar uma ideia de quem está preso, de quem está afastado de todos, né? Então orem para que ele seja restituído, né? Para que ele volte para o meio dos irmãos. Então, né? São versículos que nos dá direção a que seja Paulo o escritor, né? Eu não vou falar Paulo porque não diz, mas que vários versículos aponta para Paulo, temos que aceitar, né, essas colocações, né? Então aqui, ó, esse verso 19 aponta muito para Paulo. Amém, meus irmãos? 20. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável,
mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Olha aí, ó. Vemos que é um deles, né? O verso 22 aqui aponta que era um deles, um dos seguidores de Jesus, um dos apóstolos, talvez, mas as direções, né, nos deixa muita clareza para um único nome, né? Irmãos, peço que suporte minhas palavras de exortação. Quantas palavras, né, Paulo enviou através das outras cartas, exortando o povo, né? Então, assim, outro versículo que aponta para Paulo. Como eu disse, né, o texto não tem autor, mas aponta, né? Ou, né, vamos lá dizer que alguém aí esteja na mesma direção de linha de pensamento, esteja passando por situações parecidas, né? Os cristãos da época eram presos, né? Então, mas assim, eu acredito, né? Não posso confirmar, mas acredito que Paulo escreveu esta carta aos Hebreus. 23, 23, agora aqui vai dizer: quero que saibam que o nosso irmão Timóteo, olha aí, ó, mais uma confirmação. Timóteo era filho na fé de Paulo, né? Então, né, olha aí, ó, ele falando do seu filho na fé, ó. Né, tudo indica, né? Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviam saudações. A graça seja com todos vocês, né? Então vemos aqui, irmãos, uma narrativa, né, que faz tipo umas consolações finais, trazendo algumas exortações, né, finais, ao qual fala para você se manter em santidade, para você honrar os seus líderes, né, que você venha ali a estar orando pelo seu líder, que você venha a estar, né, se apartando do mal, e todas as palavras, né, que ele vem dizendo e nos exortando a estar, né, na direção de Cristo e acreditar que foi Cristo que fez tudo por nós. A minha visão do livro de Hebreus, né, é que, como eu falei, irmãos, é um pensamento meu, eu acredito, tá? Que foi Paulo que escreveu essa carta para os hebreus de forma a que os irmãos viessem, os hebreus viessem a acreditar, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que eles viessem a se converter, né, de forma que ele escreveu todos esses textos direcionado aos judeus, falando exatamente da lei e do novo pacto no sangue de Cristo, o Novo Testamento. Muitos hoje não acreditam que Jesus é o Filho de Deus ou que Jesus é o Messias, né? Porque eles esperam, nós respeitamos, não podemos julgá-los, né? Mas porque a própria Bíblia diz que Deus os cegou, né? Está escrito lá em Romanos 11, que vai falar que Deus os colocou, né, debaixo de desobediência, para que com todos viesse a usar de misericórdia, né? Então, a questão de que os escolhidos de Deus hoje não aceitam Jesus como Messias, foi o próprio Deus que os colocou debaixo de desobediência. Não que eles estejam pecando, talvez, não sei explicar isso, mas os colocou ali um véu, né, cegando eles para que se cumprisse a palavra de Deus, apesar que eles não acreditam nisso, né, eles acreditam piamente ali, né, no que eles leem, no que eles estudam, e não aceita aí
o Evangelho de Jesus Cristo, né? Apesar de que muitos leem, mas eles ainda estão esperando um Salvador. E a Bíblia nos confirma, né, através das leituras, que o próximo líder que se levantará aí será o anticristo. E a Bíblia confirma que o povo judeu vai acreditar nele, infelizmente. Mas isso aí não é para apontamento, não é para agressão física, verbal, é porque a palavra de Deus vai se cumprir, irmãos. Temos que entender tudo o que aconteceu na Bíblia, desde lá de trás até aqui, né? Deus faz tudo acontecer conforme a vontade dele. Então nós não podemos julgar, nós só podemos orar, né? Vamos lá falar assim: ah, o povo de Deus estava preso no Egito. Deus poderia amolecer o coração de Faraó e o povo de Israel sair de lá tranquilo. Mas não, a palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo sair, né? Eu entendo hoje por que foi feito isso, mas naquela época, como o povo aceitaria aquilo, saber que Deus endureceu o coração de Faraó, já que ele era o Deus deles? Ué, você é nosso Deus e está piorando a nossa saída, está prejudicando a nossa saída? Mas Deus conhecia o coração de todos, né? E ali tivemos o resultado, depois que eles saíram do Egito. Quantas vezes o povo reclamou, reclamou, reclamou de Deus, mesmo ali, né, com a coluna de fogo, com a nuvem, né? E eles vendo ali que o povo não adoecia, que as roupas não se desgastavam. E aquele povo ali peregrinou 40 anos numa viagem que era para ser de 40 dias, porque Deus não queria que aquele povo contaminado pelo Egito entrasse na terra prometida, né? Falar, né, irmãos, que não adiantou muito, não, né? Porque o povo que entrou na cidade ali prometida, apesar que, né, vamos colocar assim, em poucas palavras, no final todo mundo desobedeceu de novo, no final muitos se desviaram do Senhor, e a ideia era que o povo que entrasse na cidade entrasse com uma mentalidade voltada ao Deus verdadeiro, uma mentalidade à adoração, uma mentalidade à observação das suas leis, a qual foi ali entregue por Moisés, mas o povo foi rebelde desde o princípio do mundo. E agora, né, mediante a Jesus Cristo, ao qual foi apresentado aqui no livro de Hebreus, ele nos traz uma nova aliança, como diz a própria palavra, que a primeira não foi perfeita, então houve a necessidade de uma outra. Eu já vou dizer que Deus já programou tudo, porque tudo foi para o nosso conhecimento, entendimento e aprendizado, porque, né, muitos já não cumprem, né, os mandamentos da lei, e se fôssemos julgados pela lei, não seríamos salvos, porque a lei não perdoa pecado. A lei somente encobre seus pecados com sangue de touros e de bodes. Mas a palavra fala que a visão do celestial, Filho de Deus, Jesus, que foi encarnado, né? E foi ele ali o último sacrifício, derramando o sangue do que era celestial, que era Deus, né? O Filho de Deus, o Verbo vivo, né? O unigênito do Pai, não é o primogênito, é o unigênito, né? Então, olhando a esta visão, Deus nos deu seu Filho para que o próprio sangue de Cristo, sangue precioso, fosse derramado por nós ou aspergido para nós, né, em nós, para que os nossos pecados viessem a ser perdoados em vez de encoberto, né? Aquela oferta ali, né, de sangue de animais era só para aplacar a ira de Deus, para que Deus não fulminasse o seu povo.
Então, olhando assim nesta visão, é como se Deus vai falar assim, ó, tô doidinho para poder fulminar vocês. Faz alguma coisa aí para ver se eu me agrado, né? Para que faz alguma coisa aí, senão eu vou fulminar vocês. Tipo assim, para que eles viessem a obedecer, para que eles viessem a fazer alguma coisa para amenizar o tamanho do pecado, né? Então, né, sabemos aí que Deus enviou a Jesus Cristo, foi morto na cruz do Calvário, o seu sangue, né, ali ativou, vamos falar assim, o seu testamento, porque enquanto ele estava vivo, né, não poderia atestar quando o atestador ainda está vivo. Então, coube a Deus ali, né, é, a matar, né, vamos falar, né, a matar Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque o homem não poderia fazer isso com ele, mas na verdade não foi bem matar, né? A palavra fala que Cristo se entregou por nós, né? Deus ali permitiu, né, os homens crucificar Jesus e o seu sangue derramou, né, derramado ali, passou a ter validade o testamento de Jesus no sangue do Cordeiro. E como, né, o inferno não poderia segurar o Filho do Homem, Jesus Cristo, né, o nosso Salvador, ele ressuscitou e vive está à direita do Deus Pai ali, né, no seu lugar de honra, tá bom? Então, olhando para este texto aí, né, ele vai te dar aí a visão de algumas coisas para entendermos, né, quem é Jesus, o que ele fez, como ele fez e o que ainda temos que fazer para poder alcançar, né, aquilo que precisamos. Amém, irmãos? Me encontro aqui muito cansado, mas vamos continuar aqui, vamos finalizar. Irmãos, não se esqueça, curta, comenta, compartilha, para que esta campanha, né, do livro de Hebreus venha chegar a quem precisa ouvir, né? Estaremos orando já já. Vou trazer aqui o resumo do capítulo 13 de Hebreus, para que venhamos, né, a ligar aí os pontos, a ter também uma visão direcionada, né, ao resumo deste capítulo, né? O capítulo 13 de Hebreus, né, da epístola, é uma conclusão prática e exortativa da carta. Aqui estão os principais pontos abordados, né? O primeiro ponto abordado é o amor fraternal, o amor do Pai, né? O autor inicia com um convite para manter o amor fraternal entre os cristãos, e a acolher os estrangeiros, lembrando que, ao fazer isso, algumas pessoas já acolheram anjos sem saber, né? Segundo ponto, a solidariedade. Ele exorta os leitores a se lembrarem dos que estão presos e dos que são maltratados, incentivando a solidariedade e a empatia. O terceiro tópico aqui, né, é a moralidade e casamento. O capítulo destaca a importância do casamento e da santidade, advertindo sobre a imoralidade sexual. O autor também menciona que Deus julgará os adúlteros. O quarto ponto, contentamento. Há um chamado ao contentamento que com o que se tem lembrado que Deus nunca abandonará aqueles que o buscam, né? O quinto ponto aqui, né, a liderança espiritual. O autor encoraja a submissão e honra aos líderes espirituais, ressaltando que eles prestam conta a Deus sobre sua liderança. Isso é muito importante, né? A questão de você estar orando pelos seus líderes, estar orando pelos seus pastores, para que eles venham, né, a fazer com dedicação que Deus colocou na mão deles, para que não venha também se tornar pesado, como está escrito na leitura lá, e eles venham a fazer as coisas não agradáveis, né? O sexto ponto é exortação e oração.
O capítulo termina com a exortação à oração, bênção e um desejo de que a paz de Deus, que ressuscitou Jesus, esteja com todos, né? Esses pontos enfatizam a importância da vida comunitária, moral e espiritual entre os cristãos, né? Então devemos estar unidos, né, em oração, em prestação de culto, em adoração, para que Deus venha a se agradar de nós. Amém? Vou estar tomando aqui uma aguinha e já vamos iniciar a oração. Pegue sua água para que nós venhamos aqui a estar orando, né, com aquela águazinha, para abençoar aqueles a quem, né, beber desta água, através da nossa fé, né, que Deus venha a curar, a abençoar, a restaurar, amém? Vamos lá buscar a aguinha? Então, meus irmãos, já estamos com a água de joelho, tá? Para quem pode, se ajoelha aí também, porque de joelho, né, é sinal de, como eu vou assim, de você dizer que Deus, né, ele é soberano, ele é poderoso, né? É uma posição de reverência a Deus, amém? Então me encontro aqui de joelho e vamos começar a orar. Comecemos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai querido e amado, nesta hora eu te clamo, Senhor, que o Senhor venha curar minha esposa, meu Pai, que o Senhor venha tratá-la, Senhor, em nome de Jesus, de todas as formas, Senhor, para que ela venha estar sã, Pai, na tua presença. Também me apresento ao Senhor, Pai, de forma que o Senhor venha me curar, Senhor, de toda a enfermidade que eu me encontro, alergia. Eu peço pela saúde da minha mãe também, que ela seja curada, Senhor, de todos os probleminhas que ela está passando. Eu quero te pedir também, Senhor, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a curar todos que me pediram oração. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a todos, ó Pai, que tem algum tipo de enfermidade, a todos que precisam do teu toque, Pai, que todos que precisam, ó Pai, ser restabelecido. Pai, que o Senhor vá de encontro, Pai, a cada um, Senhor, que pediu oração por cada um e pela sua família. Pai, eu te peço também pelos presos, ó Pai, como a leitura de hoje fala, para a gente ter empatia por esses que se encontram presos, encarcerados. Eu quero te pedir por esses que se encontram hospitalizados também. Eu quero te pedir, Senhor, por toda a membresia da igreja, de todas as igrejas, que o Senhor possa entrar com providência na área, Pai, sentimental, material, espiritual, curando e libertando cada uma delas, em nome de Jesus. Eu também quero te pedir, Pai, como diz a leitura, orar pelos nossos líderes. Pai, eu quero colocar a vida dos pastores, líderes, em tuas mãos agora, Pai, que o Senhor venha transformar, Senhor, a mente, o coração, a caminhada, os passos, de forma, Pai, que os pastores venham, Senhor, a te adorar verdadeiramente e fazer a obra que o Senhor colocou na mão deles com amor, amor tremendo, amor que não se pode comparar, porque foi isso que o Senhor fez. O Senhor deixou um rebanho na mão de cada pastor para cuidar de cada ovelha com amor. Então, Pai, que o Senhor possa abençoar os líderes, ó Pai, a fazer a tua obra com perfeição, com amor. Pai, que na tua casa, Senhor, nós venhamos, ó Pai, somente a te adorar, louvar e glorificar o teu nome. Que não haja, Pai, necessidade de colocar palavras, ó Pai, que machuca os irmãos, mas que venhamos a receber somente palavras direcionadas ao crescimento, exortação sim na tua palavra, mas aquilo que o Senhor disse, não o que o homem quer falar. Que
Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a todos os líderes, ó Pai, para que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, a ter um culto agradável, né? Momentos maravilhosos na Tua presença. Pai, eu te clamo pelo nosso bairro, que o Senhor venha abençoar este bairro, as nossas casas, nossas moradias, que o Senhor venha abençoar, Senhor, as congregações, a matriz, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, este nosso Brasil. Toma a liderança desse Brasil em tuas mãos, dai-nos a paz para Israel, meu Pai. Eu quero te clamar também, Senhor, por tudo, Pai, que eu possa ter esquecido aqui nesta hora, mas que o Senhor possa, Pai, tomar, Senhor, partido de todas as orações anteriores, para que venhamos a ter, Pai, uma oração completa, mútua, agradável. Peço ao doce Espírito Santo para que com gemidos inexprimíveis leve esta oração até o Pai, para que de forma agradável o Senhor Deus possa receber e nos ajudar através das nossas petições. Pai, te apresento a água, que o Senhor venha consagrar essa água, santificá-la, através da nossa fé, Pai, que é pequena, Pai, mas o Senhor conhece cada um de nós. Que o Senhor possa, Pai, através da fé de quem vai beber a água também, que o Senhor possa, Pai, dar cura, dar renovo, transformação, restauração, abençoando, ó Pai, cada um que beber da água, Pai, de forma que se cumpra a Tua palavra, como foi dita, Pai, em alguns textos, né, que a sombra de alguns apóstolos curava, os panos, né, os aventais ali, os panos que eram tirados, né, que era dado pelos discípulos ali, levado para quem se encontrava enfermo também, né, através da fé da pessoa, aquelas pessoas eram curadas, e muitas outras coisas que o Senhor proporcionou, Pai, de forma que a Tua igreja viesse a receber de Ti. Pai, nos abençoe. Muito obrigado, Pai, pela finalização desse 13º dia, né? O último capítulo de Hebreus. E eu sei, Pai, que amanhã estarei aqui para te agradecer pela conclusão de hoje, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, né? Amanhã estaremos aqui mais uma vez orando, agradecendo e colocando o nome de todos aí que pediram oração, para que o Senhor possa ter misericórdia de nós e responder a cada pedido, Pai. Então, Deus, eu te peço, abençoa, Pai, abençoa cada um que está orando comigo, abençoa a minha família, abençoa, Pai, aquele que vai ouvir depois esta oração, de forma que eles venham a receber de Ti, Pai, algo maravilhoso. Então, assim, Pai, eu finalizo minha oração de hoje pedindo por tudo e por todos que o Senhor venha nos abençoar e nos ajudar, porque sem Ti nada somos. Amém? Meus irmãos, muito obrigado por estarem comigo até esse momento. Meu olho já está pequenininho. Peço aí aos irmãos que curta, comenta, compartilha, para que este vídeo venha chegar a quem precisa. E saiba, irmãos, que Deus fez coisas maravilhosas por nós. Ainda que não venhamos a enxergar, mas esses 13 dias até hoje, eu sei que Deus moveu céu e terra ao nosso favor. Quantos livramentos tivemos, quantas bênçãos tivemos, até mesmo sem perceber. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, que o Senhor abençoe cada um. Tenha uma noite de descanso. Para a honra e glória do Senhor seja a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.